Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso Ferramentas Básicas do CorelDRAW. Eu sou o Thiago e na aula de hoje nós vamos falar sobre a ferramenta Texto. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clique aqui no botão para se inscrever e se você gostar do vídeo, deixe também o seu like. Bom, e aqui quando a gente abre aqui a janela do Corel, por padrão nós temos aqui ao lado esquerdo a nossa caixa de ferramentas e aqui nós temos a ferramenta Texto aqui representada pela letra A. Então, caso a sua ferramenta Texto não esteja aqui em primeiro plano, você pode clicar aqui na seta, pode ser que a ferramenta Tabela esteja ativa, então você pode clicar aqui na seta e clicar aqui na ferramenta Texto para ativá-la. Ou também você pode pressionar F8 no teclado para ativar a ferramenta. Clicando sobre ela, ela vai ficar destacada em relação às outras ferramentas. E aqui vai aparecer aqui o cursor com a letra A e aqui aquele símbolo da cruz. E nós vamos clicar aqui na parte aqui da janela da área de trabalho para digitar o texto. Existem dois tipos de texto aqui no CorelDRAW. Existe o texto artístico e o texto de parágrafo. E eu vou explicar aqui um pouco a diferença sobre cada um deles. Para digitar aqui um texto artístico, nós vamos clicar aqui na página e nós vamos digitar. Eu vou digitar aqui um texto de exemplo, vou colocar aqui Provérbios 1, uma passagem bíblica. E este aqui que a gente clicou e digitou é um texto artístico. Ele é utilizado geralmente para pequenos blocos de texto, para você colocar aí efeitos de mistura, efeitos de extrusão naquele texto. E existe também o texto parágrafo. Para criar um texto parágrafo, ao invés de clicar e digitar, nós vamos segurar aqui o botão esquerdo do mouse e arrastar, criando aqui uma caixa de texto. Desta forma, nós temos aqui esta caixa de texto que é chamada de texto parágrafo, como está mostrando aqui embaixo, texto de parágrafo. Este texto de parágrafo é utilizado geralmente quando você vai digitar aí um texto maior, um bloco maior de texto, como por exemplo uma página de um jornal, onde você tem ali um texto bem grande. Você quer, por exemplo, colocar alguns recursos como recuos ou dividir ali em colunas. Então, para isso, a gente pode utilizar aqui este texto de parágrafo. Eu vou colar aqui um texto que eu já copiei para não precisar digitar tudo. E pronto. Então aqui eu tenho os dois tipos de texto. Para que você possa entender melhor, eu vou deixar aqui um vídeo na descrição aqui sobre texto artístico e texto parágrafo de um vídeo aqui do nosso canal. E aí você pode assistir lá e ver melhor aí mais detalhes aí sobre os dois tipos de texto. Mas esta basicamente é a forma da gente criar aqui um texto de artístico ou de parágrafo aqui no CorelDRAW. Depois que a gente criou, eu vou clicar aqui na ferramenta Seleção. A gente pode clicar aqui no texto e a gente pode já selecionar, né? Clicando sobre ele, a gente vai selecionar aqui todo o texto. E aqui em cima a gente pode definir aqui, colocando aqui, por exemplo, a fonte. A gente pode clicar aqui e definir aqui um tamanho. A gente pode tanto clicar aqui na setinha e escolher o tamanho, ou a gente pode clicar aqui, apagar aqui o tamanho que está e digitar o tamanho que a gente quer. Vou pressionar Enter. E aqui nós temos aqui os estilos de fonte, né? Negrito, itálico, sublinhado, e eu não vou alterar. E aqui nós temos também o alinhamento. Podemos colocar aqui esquerdo, centralizado, à direita, ou os tipos de justificação aqui. Agora eu vou clicar aqui embaixo, neste outro texto de parágrafo. Repare que ele ficou selecionado. E aqui eu vou modificar aqui também. Vou clicar aqui, vou colocar aqui a fonte. Aqui, quando nós colocamos uma fonte, aumentamos um tamanho e ele fica maior do que este quadro, repare que ele ficou com este tracejado aqui vermelho e aqui embaixo ficou esta setinha aqui. Isso significa que tem mais texto aqui para baixo que a gente não pode visualizar porque o texto ficou maior do que a caixa de texto. Então, se a gente arrastar aqui, repare que a gente vai visualizar ali todo o restante do texto, aumentando aqui a caixa. Mas caso você queira deixar aqui o texto dentro de uma página só, a gente pode fazer algumas modificações. A gente pode clicar aqui em texto e propriedades do texto. Então, clicando aqui em texto e propriedades do texto, ele vai abrir aqui esta parte de propriedades e aqui nós podemos modificar. Nós temos algumas opções aqui, como caractere, parágrafo e quadro, né? E cada uma delas aqui vamos estar aqui com com várias opções aqui
para modificar aqui esse texto. Então aqui nós podemos encontrar aqui as opções de fonte, tamanho também. E aqui embaixo nós temos algumas opções aqui que a gente pode utilizar para diminuir aqui um pouco esse espaçamento. Por exemplo, aqui o espaçamento de linhas. Então aqui está 100%. Eu vou clicar aqui, vou apagar. E nós podemos colocar aqui, por exemplo, 80. Vou pressionar Enter. Então ele vai diminuir aqui o espaçamento entre as linhas aqui do texto. Vou diminuir ainda mais um pouco. Vou colocar aqui 70%. Pressionar Enter. Eu não posso diminuir muito, porque senão ele vai acabar embolando aqui o texto em cima um do outro. Mas eu posso diminuir aqui outras opções. Nós temos aqui, por exemplo, espaçamento de caracteres. Então ele vai ajustar ali o espaço ali entre cada um dos caracteres. Está 0%, eu vou colocar aqui menos 15, vou pressionar Enter. Então repare que ele diminuiu mais aqui. E nós temos aqui também a opção de espaçamento de palavras. Então eu vou apagar aqui. Está 100%, vou colocar 80%, pressionar Enter. Então desta forma a gente pode ajustar. E a gente pode arrastar aqui também e posicionar aqui este bloco de texto onde a gente quer colocar. Eu vou posicionar aqui e desta forma a gente pode ajustar. Então repare que aqui, se eu clicar nesse texto, que é o texto artístico, repare que estas opções aqui, recuo de linha e algumas outras opções aqui, ele não está mais ativo aqui, porque esse texto aqui é um texto artístico. E se eu clicar nesse outro aqui, que é um texto parágrafo, ele vai ativar aqui estas opções. Então, estes são os dois textos, como eu disse, tem o outro vídeo aqui que eu vou deixar na descrição, você pode dar uma olhada lá, para que você possa ver melhor aí a diferença entre os dois textos. Mas basicamente seria desta forma, e para modificar também as cores, nós podemos simplesmente clicar aqui no texto e clicar aqui sobre a cor que a gente quer colocar ali no nosso texto. Outra opção que a gente tem também de selecionar aqui o texto, principalmente caso a gente queira selecionar somente uma parte, a gente pode clicar aqui na ferramenta texto e a gente pode arrastar aqui e selecionar aqui dentro o nosso texto. Então desta forma aqui a gente pode, por exemplo, marcar ali somente uma parte. Repare que eu modifiquei somente a cor daquele trecho. Então aqui eu posso selecionar aqui arrastando e clicar aqui na ferramenta, na cor que a gente quer para modificar ali. Vou clicar aqui na ferramenta seleção, vou clicar fora aqui e pronto. E esta foi a nossa aula de hoje sobre a ferramenta texto. Espero que este conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, deixe seu like e até o próximo vídeo.